Esse é o terceiro vídeo de nossa primeira aula da formação Desenvolvedor Front-End. Recapitulando, no primeiro vídeo, nós explicamos um pouco do que é o desenvolvimento front-end. Nós temos uma aplicação web, tipicamente, que tem um lado front-end e um lado back-end. No lado front-end, nós veremos HTML, CSS, JavaScript e algumas bibliotecas, visando construir aplicações JavaScript, aplicações React. Nós falamos também no primeiro vídeo que você não tem que ter nenhum conhecimento sobre programação. Nós vamos começar do zero e o objetivo é que ao final desse curso você esteja dando os primeiros passos no desenvolvimento front-end. No segundo vídeo nós falamos sobre a nossa metodologia, que nós vamos começar nesse vídeo a visualizar, a trabalhar na prática com ela, que é basicamente o seguinte: trabalhar com códigos, começando com códigos muito simples, com a ideia que você assista os vídeos, repita os exemplos, as atividades, programas que nós vamos mostrando e depois busque realizar os desafios. Então, lição a lição, aula a aula, repetindo os códigos conforme nós mostramos, buscando realizar os desafios. Se não conseguir, ou se quiser comparar, depois ver a resposta desse desafio e partir para a próxima aula. Aos poucos, você vai ganhando prática em programar, apenas repetindo, você já vai ganhar alguma prática e realizando os exercícios, começa a desenvolver sua lógica de programação. E ao longo do tempo, nós vamos também passando os conceitos teóricos vinculados a tudo isso. Nós vamos apresentando alguns exemplos e aos poucos colocando, olha, isto é tal conceito, isso é um fluxo de dados, isso é uma variável, isso é o tipo, e aos poucos, então, você vai aprendendo e ficando cada vez mais fluente no desenvolvimento front-end. Agora estamos no terceiro vídeo, então, e eu vou, vídeo a vídeo, sempre buscando recapitular os vídeos anteriores, mesmo que às vezes sendo um pouco repetitivo nisso, mas porque é importante você ir consolidando esse conhecimento. E também porque, eventualmente, você não vai fazer tudo de uma sequência só, eventualmente você parou, eu assisti até o vídeo 3, agora você assiste o vídeo 4, a gente sempre busca ir repetindo aos poucos, muitas vezes retomando conteúdos que nós já vimos para reforçar. Bom, agora nós vamos começar o curso em si. Nós falamos um pouco sobre a quem se destina, a metodologia, e agora nós vamos realmente colocar a mão na massa. A primeira coisa que aprender a fazer é criar um pequeno programa. Um programa que converte de graus Celsius para graus Fahrenheit. Se você lembra das suas aulas de física e tal, existe aquela modelo que você trabalha com Celsius, 0 graus Celsius, que é quando a água congela, 100 graus Celsius quando ela vira vapor, mas também existe o Fahrenheit, que em 32 graus é quando congela, em 212 é quando vira vapor, enfim, existe também Kelvin e outros. E você pode, por exemplo, dizer: eu tenho 0 graus Celsius. E aqui nós vamos ver um programa que você vai criar. Vai ser um dos desafios dessa primeira aula. Eu tenho a temperatura em Celsius 0. Eu dou OK. E ele me diz, a temperatura em Fahrenheit é 32. Se eu colocar, por exemplo, 100 graus Celsius, ele vai mostrar 212 em Fahrenheit. Nós vamos mostrar aqui, mas nós vamos mostrar para isso e trabalhar em cima, nós vamos mostrar aqui o programa novamente, mas não se preocupe, isso nós vamos ver na sequência. Se eu digitar 100 graus Celsius, ele mostra a temperatura em Fahrenheit é 212. Então, saiba que ao final da primeira aula do curso, você vai criar programas desse tipo. Só que nós não vamos colocar, vamos mostrar como se faz esse programa. Nosso objetivo não é que você simplesmente repita, eu faço isso, 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 e aqui está pronto o programa. Nós vamos, na verdade, ensinar aquilo que você precisa saber para criar esse programa. Então, começando do zero, efetivamente agora vamos à lição, a primeira lição propriamente dita desse curso. Nós temos aqui o navegador Chrome. Você deve ter no seu computador. Mas você pode também usar Firefox, Edge, não muda muita coisa. Nós viemos nele e digitamos aqui about blank.
Quando fizermos isso e dermos Enter, vai vir uma tela em branco. Algumas pessoas se atrapalham por coisas tão simples como, por exemplo, digitar black. Não, tem que ser exatamente isso. About, blank. E é na barra de endereço. Não é no formulário de pesquisa do Google, por exemplo. É simplesmente digitar na barra de endereço about, blank, enter. Para quê? Apenas para trazer aqui no seu navegador uma página em branco. About, blank, traz uma página em branco. Pois bem, aqui nós vamos clicar com o botão direito e clicar em inspecionar. Porque vai abrir esta janela aqui, na qual nós vamos clicar em console. Vou tirar fechar aqui essas informações que não interessam e vou usar Ctrl+, apenas para vocês visualizarem melhor no vídeo. Mas, na verdade, em casa, talvez isso não seja necessário. É só para dar um zoom. Por quê? Porque aqui, o que eu fiz? Eu digitei About Blank para vir uma página vazia, cliquei com o botão direito, inspecionar, e aí cliquei em console. Porque aqui nós temos um console JavaScript. Aqui eu posso escrever programas JavaScript, que foi exatamente o que eu fiz para criar o nosso pequeno programa, um programa de 3 linhas, que lê uma temperatura em Celsius e converte para uma temperatura em Fahrenheit. Nós vamos programar aqui. Nesta primeira aula, nas aulas seguintes, nós vamos usar o Sublime, um editor que permite trabalhar um pouquinho melhor do que aqui. Aqui é só para exemplos, é só para pequenos testes, mas também para nós, para começar a programar. E depois nós vamos ver o VS Code, uma ferramenta mais sofisticada. Mas eu não quero que vocês já de início se atrapalhem com instalação de softwares, conversão de softwares, etc. Então, eu quero primeiro começar a programar, para depois ir para as ferramentas, etc. Então, About, blank, botão direito, inspecionar, console, e aqui nós vamos, por exemplo, criar um primeiro comando, que se chama de um comando de saída de dados. Alert, abre parênteses, aspas, olá mundo, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. E eu vou dar o Enter. Ele exibiu o olá mundo. Dentro da nossa metodologia, a ideia é o seguinte: vocês não precisam necessariamente parar agora, mas neste vídeo, em algum momento, vocês, após assistirem o vídeo, vocês abrem o computador, repitam esses passos e efetivamente escrevam alerta olá mundo, alerte olá mundo. A ideia é vocês reproduzirem cada exemplo que nós trabalharmos para depois conseguirem efetivamente conseguirem realizar os desafios. Este alert olá mundo é um comando de saída de dados. Ele exibe alguma coisa na tela. Quando eu dei Enter, ele executou. Aqui eu posso usar as setas do teclado para cima e para baixo para repetir comandos anteriores. Então, clico novamente alert olá mundo, Enter, ele exibe olá mundo. Então, vimos um comando de saída de dados. Nós vamos usar ele no nosso exemplo. Lembram? Temos uma entrada de dados em que você digitou 0, deu Enter e depois apareceu uma mensagem: a temperatura em Fahrenheit é tanto. Então eu posso, por exemplo, escrever aqui: a temperatura em Fahrenheit é, por exemplo, 32. Ok, eu posso fazer isso. E ele vai exibir a temperatura em Fahrenheit é 32. Muito bem. Mas, o que eu quero? Eu quero, de alguma maneira, fazer este cálculo. Eu quero exibir a informação que pode não ser 32, pode ser outro número. Bom, então vamos lá. E veja, eu estou mostrando algumas coisas pensando em criar essa solução, mas eu estou mostrando alguns conteúdos de programação. Por exemplo, o alert que gera uma saída de dados. Eu preciso também ter uma coisa que é a variável. Eu preciso criar uma variável. Uma variável, ela é utilizada para guardar e manipular uma informação. Eu vou criar uma variável chamada temperatura, por exemplo. Temperatura.
Esse é o nome dessa variável. Vocês estão acostumados na matemática a usar variáveis, mas normalmente na matemática nós usamos x, y, z, x é igual a 10 mais 5, descubra qual é o valor de x, etc. Mas em programação nós gostamos de saber o que é aquilo. Poderia usar x, mas se eu usar temperatura, eu sei que aquela variável se refere à temperatura. E isso é importante porque eu não estou fazendo um cálculo com 3, 4, 5. Numa situação real, você tem 1000 linhas, 10 mil linhas criadas por diferentes pessoas. Então, você cria uma variável tentando que qualquer um que olhe sabe ao que ela se refere. Melhor do que criar uma variável chamada temperatura, eu poderia criar uma variável chamada Fahrenheit, ou temperatura Fahrenheit. Por quê? Porque aí eu sei que aquela variável contém o valor em Fahrenheit. Muito bem. Então, nós vamos criar uma variável chamada Fahrenheit, certo? Ok. Como que eu crio uma variável? Isso varia de linguagem para linguagem. Nós vamos também, ao longo desse curso, descobrir por que é diferente de linguagem para linguagem. Por que em C você vai criar, por exemplo, int Fahrenheit? Nós vamos ver isso. Mas em JavaScript, nós usamos, por exemplo, let. Let Fahrenheit. Observe como mudou de cor. Esse let aqui está numa cor que ele sabe que é um comando. E Fahrenheit deixou de ser preto para ser azul. Ele sabe que é uma variável. Então, quando eu fizer isso, let Fahrenheit, eu criei a variável Fahrenheit. Querem ver? Eu vou primeiro só digitar aqui Fahrenheit e colocar Enter. O que ele respondeu? Ele apareceu aqui, esse X, essa mensagem, ele está dizendo uma mensagem de erro. O console diz, você fez alguma coisa errada, alguma coisa que eu não consigo entender, eu não estou entendendo. Fahrenheit não está definido. It's not defined. Muita gente diz, você precisa saber inglês. Na verdade, para programar, você precisa saber muito pouco de inglês. É bom saber inglês para construir uma carreira na área de desenvolvimento. Mas para programar em si, as coisas são muito simples. Is not defined. Não está definido. Fahrenheit não está definido. Por quê? Porque eu nunca criei a variável Fahrenheit. E esse erro é importante porque, de repente, eu escrevi errado. Eu tinha criado a variável Fahrenheit, botei o valor dela e em algum lugar eu fui usar e escrevi errado. Eu quero que o programa me avise se, olha, tem alguma coisa errada aqui. Isso não está definido. Mas Fahrenheit, como é que eu defino? Eu defino assim. Em JavaScript, let Fahrenheit faz eu criar a variável Fahrenheit. Então, agora de novo, seta do mouse para cima, estou repetindo. Ele não deu erro. Mas ele deu um indefinido. Sim, ele deu indefinido. A variável Fahrenheit está indefinida. Mas ela existe. Ela não ela tem um valor indefinido. Ele não deu erro. Ele apenas diz, eu não sei qual é o valor dela. Eu sei que você criou a variável, mas eu não sei o valor dela. E se eu dissesse, Fahrenheit é igual a 32? Bom, quando eu disser Fahrenheit, agora ele está mostrando o valor é 32. Então, primeiro, eu não tinha criado ela. Ele deu erro. Depois eu usei o comando let Fahrenheit. Ela passou a existir num valor indefinido. Mas aqui eu botei Fahrenheit igual a 32. Ok, agora essa variável Fahrenheit que eu criei vale 32. Num programa, normalmente você vai ver algo do tipo, por exemplo, também, que você cria a variável e já atribui um valor para ela. Então, eu criei a variável Fahrenheit e coloquei nela o valor 32. Eu disse Fahrenheit igual a 32. Então, ele, a partir de agora, vale 32. Pois bem, se eu colocasse esse igual aqui, agora, igual a 33, ok, agora ela vale 33, certo? Se eu colocasse Fahrenheit igual a Fahrenheit mais 10, mais, não é igual, mais 10, ela vale 43. Espera aí, alguém uma vez pode olhar e dizer, espera aí, Fahrenheit igual a Fahrenheit mais 10, se botasse x igual a x mais 10, como assim? É que isso aqui, esse símbolo igual,
Na maioria das linguagens de programação, ele não é o nosso igual da igualdade da matemática. Ele é uma atribuição. Fahrenheit, essa variável, recebe, isso aqui você lê assim, Fahrenheit recebe o valor de Fahrenheit, 33, mais 10. Fahrenheit recebe 33 mais 10. Fahrenheit recebe 43. Então, esse igual é um recebe. E Fahrenheit, essa variável, agora recebeu ela mesma mais 10. Então, o que eu vou mostrar agora? Eu vou vir aqui e colocar alert. A temperatura é, só que eu quero colocar Fahrenheit. Eu quero colocar o valor da variável. Eu vou fazer primeiro o seguinte. Alert, a temperatura é, bom, exibe a temperatura em Fahrenheit é. E depois eu vou colocar alert Fahrenheit. Ok. 43. Eu poderia fazer o seguinte. Alert, Shift Enter, porque eu não quero que execute. Quando eu boto Enter, ele executou. Ele executou um programa de uma linha. Mas se eu fizer Shift Enter e escrever outra coisa, eu estou executando um programa de 2 linhas. Alert Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit é 43. Então, agora eu fiz a primeira vez que nós fizemos um programa de 2 linhas. Dei um alert e outro alert. O primeiro com um texto, o segundo com o valor de uma variável. O que nós veremos na sequência é como que eu exibo a temperatura em Fahrenheit é 43 de uma vez só. E para isso a gente vai falar sobre os operadores, como é que eu junto um número com uma string. Então esse vai ser o assunto no vídeo seguinte. Na sequência eu vou ver como que eu leio dados. Aqui é um comando de saída, o alert. Então vamos ver o comando de entrada. Como que eu permito que o usuário digite um dado e eu vou colocar esse número numa variável. E finalmente eu vou ver como que eu faço uma operação de conversão. Então essa temperatura em Fahrenheit eu recebo um valor que o usuário vai digitar, vou fazer uma operação matemática nesse valor e depois vou exibir. Na verdade, nós estamos a meio caminho para criar o nosso programa, que lê o número, converte e exibe. Nós aprendemos um pouco sobre variáveis, criamos uma variável let Fahrenheit ou let Fahrenheit igual a 32 e fizemos o alerta para seguirmos passo a passo. Principalmente se você está acompanhando bem, se você já mexeu um pouco com programação, você assiste o próximo vídeo, segue adiante e na sequência já tenta realizar o desafio. Se essa é a primeira vez que você está começando a trabalhar, é importante você entender muito a metodologia, a filosofia que nós trabalhamos. Então, se você está, mas eu não estou entendendo. Olha só, o que você faz agora? Você vem, você digite About Blank, botão direito inspecionar, clica em console e a sua missão nesse momento é reproduzir os alert olá mundo, alert a temperatura, alert alguma coisa e reproduzir esses códigos. Bom, vou criar uma variável, cria uma variável com outro número. Por exemplo, cria a variável quilômetros, cria a variável teste, cria a variável número e faça algumas experiências de atribuir um valor a esse número, etc. E fazer alguns alert, tá? Só isso, reproduza isso, faça isso e depois vá para o próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ensinar como que você recebe um valor que o usuário digitar e coloca uma variável, como que você faz um alert não só de uma string, mas de uma string, de um número, e finalmente como é que faz a operação de conversão de Celsius para Fahrenheit. Ou seja, no próximo vídeo nós vamos ver a segunda metade do que nós precisamos para criar o nosso programa. Nós vamos saber ler um dado, que nós não vimos ainda, vamos colocar esse dado, esse número numa variável, que nós meio que vimos aqui, let Fahrenheit igual a tanto. Nós vamos ver como fazer uma operação matemática, também é muito simples, nós vamos multiplicar, dividir, etc. E finalmente nós vamos fazer o alert, como nós fizemos aqui, só que vamos fazer tudo junto, a temperatura em Fahrenheit é tanto. Feito esse segundo vídeo, nós teremos tudo para resolver o programa. E aí você vai fazer o primeiro programa da nossa primeira lição do curso de Desenvolvimento Front-End.
ler um número, converter ele e exibir. E depois nós vamos ver mais alguns comandos, nós vamos ver nessa primeira aula o comando if, nós vamos ver como fazer para o usuário digitar, eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo, e você fazer uma ou outra operação. Nós vamos ver programas um pouquinho mais complicados, mas estamos falando de programas de 3, 4, 5 linhas. Esta é a nossa missão na lição 1. Ao final dela, você ser capaz de, em JavaScript, criar programas de 3, 4, 5 linhas. E ao longo das próximas lições, você assiste, repete os exemplos que nós vamos trabalhando e realiza os desafios. E se tiver dificuldades, assiste às respostas que nós apresentamos para esses desafios. E pouco a pouco, gradativamente, você vai aprender a desenvolver aplicações cada vez mais complexas até chegar ao ponto de criar uma aplicação front-end inteira.